Quando Deus levanta contra o seu povo adversários e adversidades. Quando é que isso acontece? Sempre que há necessidade. E quando é que há necessidade? Quando o nosso eu cresce, quando a gente se acomoda, aí Deus precisa agir e manda uma doença, uma enfermidade, uma adversidade, uma desventura no emprego, problema de trabalho, finanças. É assim que as coisas acontecem, é para o nosso bem que Deus manda uma adversidade. Mas pior do que uma adversidade é uma adversidade viva, ou seja, um adversário, uma pessoa maligna, inspirada pelo mal para nos aferroar a cada dia, todo dia, perturbando a nossa paciência, nos provocando. Eu me lembro de algumas vezes que eu passei por isso. Eu nunca imaginei que num ambiente de trabalho eu passaria. Um colega que ficou chefe e ele me pegava, mas com jeito, e aquilo me atormentava. Eu cheguei muitas vezes a pedir para Deus mandar descer fogo na cabeça dele, mas Deus não atendeu, claro, a oração, e a vingança veio mais tarde, junto com a minha liberação, que foi o fato de ele ter um filho afogado na piscina, praticamente morreu, e ele se humilhou a pedir oração, e eu, a contragosto, fui orar. Deus salvou o menino completamente, foi um milagre. E com aquilo ele se converteu, e a família toda. Então a vingança que Deus me deu foi a conversão dele, da família toda. Bom, Deus faz essas coisas acontecerem. Uma outra vez foi quando eu estava de carro e um policial, Polícia Rodoviária Federal, me parou, e o sujeito queria dinheiro, queria perturbar, e me parou. Eu passei uma noite ali praticamente sem dormir, com o carro preso. Ele não liberou, podia prender o carro e pronto, me liberar, mas não, ele não fez. Ele queria me perturbar e segurou o carro, tomou meus documentos, mas não lavrou multa nenhuma. Esperou a noite toda para eu sofrer. Ele quis me fazer sofrer ali. Eu sofri demais, uma provocação, e eu sabia que ele era usado por Satanás para me provocar, para eu fazer alguma coisa, para dar desacato de autoridade. Era o que ele queria. Mas eu vi Deus agindo e eu só chorava por dentro de mim: Senhor, vontade de fazer um monte de coisas, mas agora eu não posso fazer nada. Eu entrego a Ti. Senhor, por que o Senhor está permitindo isto? É interessante, a gente chora não é de fraqueza, não, para segurar a ira, o ódio, a vontade de fazer alguma coisa. Mas Deus me deu graça e foi noite fatídica, aquela terrível, mas no final eu venci, porque eu consegui me segurar, ficar calado, aguentar tudo. No dia seguinte foi um dia de trabalho, mas no final Deus me deu a vitória de liberarem o carro, e Deus agiu, usando muitas pessoas, mas foi terrível aquela aprovação. Eu precisava. Espiritualmente eu precisava daquela provação. Aquilo me trouxe para mais perto do Senhor, quebrantou mais o meu eu. Deus tem propósitos benignos conosco. Quando você perde um emprego, você não sabe o porquê, fica chateado, arrasado naquela hora. Mas é Deus trabalhando para ter uma situação melhor para você. Você estava se acomodando. Aquele emprego estava fazendo você pecar. Deus, através de um aparente mal, estava programando uma grande bênção para você depois. Há perdas que se transformam em ganhos. Ninguém gosta de perder, ninguém gosta de sofrer. Há enfermidades que nos trazem para perto de Deus. O irmão Vinícius, de Alvorada, no Rio Grande do Sul, ficou cego, mas ele não reclama da vida, ele agradece a Deus, porque através daquela situação ele se converteu e hoje ele é uma bênção para nossos irmãos. Ele não reclama de ter ficado cego.
foi uma oportunidade que Deus deu para ele de conhecer o Senhor. Hoje ele é uma bênção, um exemplo para muita gente. Há muitas situações assim. Eu quero fazer referência no caso de Salomão, na Bíblia, mencionado como aquele grande herdeiro, privilegiado, herdeiro de ter sido filho de Davi e receber um reino prontinho, organizado, preparado, pacificado. As lutas todas aconteceram antes dele. Quando Salomão assumiu o reino, o pai dele morreu, o país estava totalmente pacificado. Salomão apenas teve que dar prosseguimento a algumas ações em atendimento às recomendações do seu pai e fez. Com isso, ele limpou a área e o país teve paz, progresso, prosperidade. Mas, junto com isso tudo, o pecado. É interessante a gente verificar isso, que o ser humano segue, infelizmente, sempre esse caminho. Quando tudo vai bem, ele se acomoda, começa a gostar do mundo e começa a se enfraquecer espiritualmente. Nesse caso, Deus tem que mandar ou uma adversidade, ou se você tiver um eu muito grande, contumaz e rebelde, então Deus manda um adversário. Um adversário é uma fonte de adversidades. É interessante isso, não é? Um adversário é uma fonte de geração de muitas adversidades. A gente não consegue ver limites na mente diabólica de uma pessoa para gerar maldade. Um adversário é uma pessoa que gera maldade contra nós, vai nos aferroar continuamente, pois foi exatamente isso que Deus fez, porque o Salomão amou muitas mulheres, desviou o coração dele do Senhor. O Senhor tinha alertado, mas ele se esqueceu dos alertas do Senhor. Sendo velho, ele deixou as mulheres perverterem o coração dele. Esse sendo velho é relativo, porque ele reinou 40 anos, assumiu entre 12 e 16 anos de idade. E então, quando morreu, tinha 52 a 56. Isso aí é meia-idade, mas a Bíblia diz que nessa fase já era relativamente velho, o coração dele se perverteu por completo seguindo mulheres. Ele era velho no sentido de ter experiência, muitos anos já de governo, mas ainda tinha muito vigor sexual e, por causa disso, as mulheres conseguiam com ele o que queriam. Usadas por Satanás, elas levaram Salomão para a idolatria, e o texto da Bíblia, 1 Reis 11, diz claramente que Salomão seguiu a Astarote, seguiu a Milcom, fez o que era mal perante o Senhor, edificou um santuário a Quemos ou Camos, abominação de Moabe, e também a Moloque, abominação dos filhos de Amon. E assim ele fez para com todas as suas mulheres e seus deuses, queimava incenso a esses ídolos e demônios e sacrificavam aos seus deuses. Portanto, versículo 9, desviou seu coração totalmente do Senhor. Assim foi a história de Salomão. Mas essa história toda não aconteceu sem que Deus agisse. Deus mandou profetas, Deus mandou pessoas alertarem, conselheiros, mas o Salomão não ouviu ninguém, o coração dele estava muito ensoberbecido. Então Deus entendeu que era melhor levantar adversários. Levantou um que se chamava Haddad Edomita. Ele organizou um grupo, foi líder deles, se tornou chefe desse bando e então fazia ataques a Israel, perturbava Israel e tinha a proteção de Deus, esse Haddad, para perturbar a casa de Israel. E era um adversário que o Salomão não conseguiu eliminar. E ele fez mal a Israel e a Salomão durante toda a vida
de Salomão. Na verdade, esse Haddad conseguiu o apoio do faraó, rei do Egito, uma potência, e por causa disso Salomão não conseguiu fazer nada contra ele. Mas Deus também levantou contra Salomão um outro adversário, o Rezon, que era filho de Eliada, que havia fugido de Hadadezer, rei de Zobá. Ele ajuntou homens e se fez capitão de um bando. E ele detestava Israel e reinava sobre a Síria. Portanto, um mais ao sul, no sudeste, e outro ao norte. Dois adversários para perturbar a vida de Salomão, para ver se ele se humilhava e se voltava para Deus. Ainda assim, não adiantou. Mas poderia ter adiantado. Se houvesse mais intercessores, poderia ser que o Salomão se arrependesse. Um governante de uma nação precisa de intercessores. Ele é assolado por muitas ideias e vontades, tentações e pressões de todo lado. Um governante de uma nação precisa de gente que ore por ele. Aparentemente, o Salomão não teve muita gente, ou o eu dele estava muito crescido. Ele não se humilhou e foi pior para o país. Quando ele morreu, o país se dividiu totalmente, se desfacelou. Toda aquela glória que ele tinha juntado, tudo aquilo foi por água abaixo, pouco tempo depois. Deus quer o nosso bem e ele manda adversidades, que você ouça com as adversidades. Se Deus mandar uma doença, você perder o emprego, bater com o carro, um ladrão entrar na sua casa, qualquer coisa desse tipo, é muito melhor este aviso, este recado para você se arrepender, se consertar com Deus. Agora, se você insistir, Deus vai levantar um adversário, uma pessoa perto de você, protegida por Deus, dotada de ferrão para estar continuamente ferroando você. Vai ser uma pessoa que vai perturbar a sua vida, um parente, um colega de trabalho, alguém que vai estar ao seu lado perturbando continuamente a sua vida. E isto para o seu bem ainda, é porque o seu eu cresceu muito. Então eu gostaria de encerrar essa reflexão da seguinte maneira: você tem alguém que odeia você, um adversário, uma pessoa que perturba a sua vida? O problema não é ela, é você. É que o seu eu cresceu muito e precisa ser quebrantado. Por isso, Deus levantou essa pessoa. Se você é um pecador moderado, vai ouvir quando uma adversidade vem, uma doença, o carro bateu, perdeu a carteira, foi roubado nisso e tal, ouça a voz de Deus. O problema não é o ladrão, é você. Se volte para Deus. Agora, se você insistir no seu eu, então Deus vai levantar uma pessoa, um adversário, ainda vai ser para o seu bem. Entenda todo esse processo e se quebrante antes que seja necessário tudo isto.